Agora você está ao vivo! Shalom, povo de Deus! Shalom, boa noite! Boa noite, gente! Estamos aqui para mais um culto dos jovens da IBCA Amém. Portão. Vamos acessando, quem já está online, vamos convidando, setinha aí, ó. Convida a galera, convida todo mundo, que hoje é o início de um dia muito especial. Hoje nós vamos começar estudando sobre sacerdote, sobre sacerdócio, um tema que o Senhor colocou em nosso coração desde o ano passado, e eu vou explicar já já um pouquinho. Shalom, Jaque, shalom, Mateus, vou explicar já já um pouquinho para vocês a respeito disso, de como é que vai ser, mas realmente é um tema que o Senhor nos direcionou, e agora nós decidimos dar andamento, né? A estarmos estudando esse tema, que é um tema muito importante. Gente, para quem não sabe, vamos nos apresentar rapidinho, né? Eu sou Clara Lima, esse aqui é Jorge Luiz, nós somos obreiros da IBCA Portão, amém? A igreja aqui que fica atrás do Corpo de Bombeiros, na Estrada do Coco, nossa igreja, quem está à frente, a liderança, é a pastora Jucimar Colares, uma mulher cheia de Deus. E nós estamos à frente, ajudando a nossa pastora ali com o Ministério dos Jovens. Amém? E há alguns anos, né, o Senhor, na realidade há 5 anos, nós estamos à frente desse ministério, e o Senhor vem nos agregando alguns temas para nós estudarmos. E durante todo esse período, desses 5 anos, o Senhor já nos levou a estudar sobre propósito, o Senhor já nos instruiu a estudar sobre a paternidade de Deus. Aí depois o Senhor nos instruiu a estudar sobre a filiação, somos filhos de Deus. E aí depois, por mais um período de oração, mais um período de jejum, e o Senhor nos instruiu a estudarmos sobre o reino de Deus. Fazemos parte de um reino. Que reino é esse? Estudamos sobre isso. E agora, ano passado, nós passamos um período em jejum, em oração. Mês de outubro do ano passado, fizemos jejum de Daniel. E o Senhor nos disse, nos direcionou que o tema desse ano seria sacerdote. Amém? É um tema muito amplo, um tema muito vasto. Provavelmente nós vamos estudar esse ano, estaremos começando agora esse estudo. E vamos direcionar até o próximo ano todo também, porque realmente é muita coisa para ser estudado. Amém? Hoje nós vamos estar recebendo um homem de Deus, né, que esteve com a gente também no nosso seminário do Reino de Deus, que acrescentou muito, 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 muito. Um jovem lá da sede, que ele também trabalha com jovens lá, muito usado por Deus, para a glória de Deus, e mais tarde ele vai estar aqui com a gente, amém? Amém, bem-vindo Miralda, Bira, maravilha Bira, bem-vindo, Marcele, Rogéria, a turma que foi entrando aí, que eu posso ter me passado em algum nome que a gente não citou, sejam todos muito bem-vindos. Como Clara falou, a gente hoje vai ter a oportunidade de estar aqui com o Nelson. Nelson eu conheci através de um curso que eu fiz lá na sede, TBC. É uma pessoa muito capacitada, uma pessoa muito temente a Deus, uma pessoa que realmente consegue juntar de uma forma muito interessante, muito legal, o conhecimento técnico dele com o lado espiritual, e que realmente assim tem nos ajudado muito. Todas as oportunidades que ele teve realmente com a gente no culto presencial foi realmente muito maravilhoso. Inclusive hoje a gente conversando com algumas pessoas que tiveram com ele presencialmente, as pessoas sabem da capacidade dele, se enchem realmente, e a gente está assim muito feliz na oportunidade de estar aqui com ele hoje. Nós estamos aguardando ele estar entrando aí, né? Enquanto isso, Clara já fez a apresentação aqui do nosso ministério, o Ministério Batista Internacional do Caminho das Árvores, Portão, né? A gente fica ali em Lauro de Freitas, no bairro de Portão, na Estrada do Coco, no fundo do Corpo de Bombeiro da Estrada do Coco, uma fachada linda. Nós estamos sob a liderança da pastora Jucimar Colares. Nós estamos aqui hoje no culto dos jovens. O culto dos jovens acontece sempre no primeiro e terceiro sábado de cada mês, né? Os demais cultos da gente, domingo, 10 horas da manhã, culto EBD, domingo, 18 horas, culto evangelístico, quarta-feira, 19h30, culto da família, primeira e terceira quinta-feira de cada mês, culto das mulheres, segunda quinta-feira de cada mês, culto dos homens, sábado, já foi dito, primeiro e terceiro sábado de cada mês, culto dos jovens. Os sábados que a gente não está tendo culto dos jovens, a gente está fazendo uma live, tá? Aí é um formato um pouco diferente, é algo mais descontraído,
onde a gente realmente normalmente coloca a participação de alguém no louvor. E tem sido também muito interessante. Vocês tiverem oportunidade, assistam também. As transmissões são feitas pelo Instagram do Ministério dos Jovens quando é a live, tá? A gente está aguardando somente a entrada. Flavinho, muito vamos dar uma bem-vindo. palavrinha. Marcele, Gente, cadê Ezequias? Tá faltando já Ezequias. chamei aqui, ó. Gente, tô convidando, ó. Bora aí a setinha. Convidem. Convidei Ezequias, viu? Gente, como eu disse, hoje é estudo. Então, assim, pra glória de Deus vai ficar salvo, né? Porque é um dia de culto, e dia de culto a gente salva. Quem não conseguir anotar tudo, quem não conseguir pegar tudo, vai ter oportunidade de depois, né? Diferente das muitas vezes na igreja, que a gente depois não pode, porque a gente não salva. Verdade. De pegar e anotar e ler mais uma vez, mas peguem papel, peguem caneta. Esses dias o Senhor estava me lembrando a respeito de ter fome e ter sede de Deus, né? Ter fome e ter sede do Espírito. E o Senhor estava dizendo uma coisa, ela não anda separada da outra. Você tem que ter sede, ou seja, querer o Espírito Santo, querer o mover, o sobrenatural. Mas também você tem que ter fome. Você tem que querer a palavra, você tem que estudar a palavra. O Espírito Santo sem a palavra, eles não andam separados, né? É a mesma coisa. Então, muitas vezes, nós jovens, nós queremos o mover, queremos fluir no Espírito e queremos as coisas espirituais como se a palavra também não fosse espiritual. Então, a gente tem que procurar se mover no Espírito, porque nós somos uma igreja profética, uma igreja pentecostal, mas também nós temos que querer, né? Como a palavra diz, como meninos, né? Querer esse leite, querer essa papa, querer com ânsia essa palavra de Deus. Então vamos nos esforçar para estudarmos, para correr, para buscar mesmo. Então peguem quem ainda não pegou, ainda dá tempo aí, pega papel, pega caneta e vamos anotar. É um estudo mesmo, vamos começar a estudar sobre sacerdote, sobre sacerdócio, uma coisa que a gente pouco vê, mas é um direcionamento que Deus deu pra gente. Quando eu falar aqui que foi com muito jejum, que foi com muita oração, não é para que as pessoas fiquem dizendo, poxa, Clara tá querendo dizer que jejum e que ora, não. É para que as pessoas entendam que tudo que a gente faz é direcionado pelo Espírito Santo. Que nós estamos aqui hoje começando esse estudo, não é simplesmente com uma coisa da nossa cabeça, uma vontade simplesmente, poxa, vou pensar aqui o que eu vou fazer. Poxa, sacerdócio é um tema tão interessante, vou começar a estudar sacerdócio. Não foi assim. Foi totalmente direcionado pelo Senhor. O Senhor disse, filha, agora é o momento. Do mesmo jeito que ele falou que nós estudaremos sobre o reino de Deus. E o reino de Deus realmente foi muito importante, esse estudo pra gente. Assim também foi com esse tema sacerdócio. Então, Nelson já entrou. Vamos abrir as nossas palavras, gente, lá em Êxodo 19. Amém. Data show aí, Marcelo, Mateus, nos ajudem. Êxodo 19, a partir do 1 mesmo. Vou ler rápido, mas vamos a partir do 1. Amém? 19 a partir do 1. Vou ler para ser rápido, gente. Temos muito para estudar hoje. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel, pois, ali acampou defronte do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, vistes o que fiz aos egípcios, como vos livrei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Amém. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz e guardares minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Sereis para mim um reino sacerdotal e povo santo. Amém? Glória a Deus. Então essa palavra é a palavra de todo esse estudo, vai ser baseado nessa palavra, certo? Em que o Senhor nos chamou, né, como um reino sacerdotal e um povo santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos lá.
Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu santo nome, Senhor. Amém. Fala conosco de uma forma sobrenatural, Senhor. Fala aquilo, Pai, que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todo esse ministério, Pai, desde o bispo Átila Brandão, a bispa Maílde, Senhor. Cada bispo, bispa, pastor, em especial pastora Jucimar, sua família, o pastor Arlindo, sua família, Senhor. Cada evangelista, diácono, obreiro, Senhor. Cada oficial dessa igreja, cada oficial desse ministério, Senhor. Amém. Abençoa os membros, os visitantes, Pai, todos que aqui se encontram, Senhor. Estende para as bênçãos aos seus familiares, nos guarda, nos protege, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos direciona, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Ana Paula, Thalita, bem-vindas. Amém. Uai, mexi aqui sem querer. E vamos, que é muita coisa para estudar. Já pegaram aí papel, caneta? Estamos só aguardando o Nelson e vamos começar o nosso estudo sobre sacerdócio. Fomos chamados esse sacerdócio real, uma nação santa. Hoje é aula, papel, caneta. Estamos aguardando você, Nelson. Eu tinha escrito algo a respeito do Mover, que foi o nosso congresso, nosso seminário sobre o Reino de Deus, do dia que Nelson esteve lá. E eu ia procurar para trazer, para ler, mas eu imaginei que pudesse não dar tempo, nem parei para procurar. Mas realmente foi um mover muito grande e aquele estudo sobre o Reino de Deus me colocou do avesso. E uma das coisas que eu falo realmente é isso, né? Que o Senhor me colocou do avesso. E eu tenho certeza que esse estudo sobre sacerdote, sobre sacerdócio, não vai ser diferente. Ao vivo é assim mesmo. Mais uma vez mandei aí, Nelson. Paz do Senhor, bem-vindo. Só tem que arrumar essa câmera aí. Peraí, deixa eu aumentar o volume aqui também. Aí. Pronto. Shalom. Shalom, a paz do Senhor, tudo bom? Tudo bem, como é que tá? Tá bem, graças a Deus. Melhor agora vendo esse povo de Deus aí, alegre, graças a Deus. Estamos bem. Apesar de tudo, estamos bem. Glória a Deus. Nelson, vê se você consegue virar essa câmera aí, que pra gente aqui você tá deitado. Pronto, então vamos colocar o povo de pé. Espera aí. Ficar de pé aqui. Pronto. Deixa eu melhorar aqui. Isso aí. Melhorou? Agora. Agora, joia. Quem não conhece, esse é nosso queridíssimo Nelson. É uma pessoa que a gente já fez um monte de elogio antes de você aparecer aí, viu, Nelson? Rasgamos não é porque está na sua presença, não, mas é porque realmente você é uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa que tem muito a acrescentar para o reino de Deus, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito especial. Eu costumo dizer para minha esposa que eu fiz assim, Nelson é aquele tipo de pessoa que bate a linha de pensamento, sabe? Que a gente concorda com as coisas que fala, não somente, claro, as coisas que estão na Bíblia são inquestionáveis, mas que vai numa linha de pensamento muito semelhante à nossa, né? Em termos de visão, de reino, das coisas. E aí eu acho muito interessante isso. E é mais uma daquelas pessoas, a gente tem convidado sempre para estar aqui alguém de fora participando com a gente tem dito para as pessoas que têm vindo que não é à toa as pessoas que a gente tem convidado, né? São aquelas pessoas, e Nelson é uma delas, que eu faço assim, Nelson, estou querendo fazer um estudo lá na igreja, assim, confirmado, que dia, né? Então é realmente uma pessoa que assim, a gente sabe que pode contar, isso é muito legal, né? A gente sabe que não é simplesmente a pessoa estudar, sabe que não é simplesmente a pessoa ter conteúdo para passar, mas é a pessoa realmente ser temente a Deus e ter essa disposição, né? Para realmente estar ali, se colocando disponível, sabendo que tem algo dentro do reino de Deus para ela, né? Então, assim, agradecer sua presença mais uma vez conosco. Muito bem-vindo, tá? E a palavra é sua. Pode assumir. Amém. Ok.
Antes de mais nada, quero agradecer pela oportunidade. Não tenho muita intimidade com o Instagram, já deu para notar, né? Na transmissão não tenho muita intimidade com o Instagram. Mas eu quero, na verdade, externar o meu agradecimento, né? A lembrança que esse casal maravilhoso aí tive a oportunidade de conhecer, homem e mulher de Deus, e que, para a glória de Deus, nós temos essa visão de evangelho, né? Essa visão de evangelho que foi a que eu entendo todas as vezes que eu leio a Bíblia e que ela fala comigo, que é este evangelho que não muitas vezes falado, mas vivido, que é este evangelho por nós, que é este evangelho que realmente Cristo deixou como um legado para que nós vivamos, né? Não apenas a letra morta, mas para que esse evangelho ele seja pregado, né, como a Bíblia diz, fazendo referência às mulheres, mas, se possível, sem palavras, nossa atitude, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Então, antes de mais nada, agora que eu já falei com vocês, a gente tem muita coisa aqui para conversar, o tema é enorme, falar de sacerdócio, é muita coisa, você pode elencar aí, a gente vai ter que fazer um recorte bem preciso, né? Porque, como já foi lido, aí a gente tem no capítulo 19 de Êxodo, e quando está no Monte Sinai, aí já começa a Deus falar com o povo, qual era a intenção de Deus para com o povo, o que é que Deus queria fazer com o povo, né? Com o povo. Então, como eu costumo dizer, né? Quem já foi meu aluno sabe, eu gosto de construir uma linha de raciocínio, né? Não partir do que está pronto, mas construir uma linha de raciocínio para que a gente possa chegar junto onde eu quero, lá. Então, a primeira coisa, né, é quando a gente lá, né, conversar, deixa eu começar bem, um negócio bem rasteiro, e a gente vai crescendo. Quando nós temos contato com o Evangelho pela primeira vez, nós confessamos a fé, aceitamos a Jesus, há uma preocupação muito grande, né, no novo convertido, naquele que está sendo apresentado, né, ao cristianismo, através de uma igreja, através de uma instituição religiosa, né, de saber o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer. Quais são os limites, qual é a regra do jogo, o que é que eu devo fazer. E há uma tensão muito grande. Primeiro, porque o novo convertido ele não quer de forma alguma descumprir regras. Ele quer saber o que é requerido dele, a conduta dele. Tanto é que muito lá atrás, né, quando eu era ainda criança, adolescente, existia um jargão que o pessoal dizia assim: não, mas um dia quando eu entrar para a lei dos crentes, porque eles sempre faziam referência a um modo de vida, comportamento, modo de ser, conjunto de coisas como que ele deveria observar. E isso perdurou por muito tempo e acabou gerando alguns problemas, alguns problemas quando nós nos deparamos com a Bíblia para interpretá-la. Por que eu falo problemas? Primeiro, porque a Bíblia, ela, em hipótese alguma, ela deve ser enxergada como um livro de regras. Embora ela seja um livro que contém regras, mas ela não é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro de princípios. Porque o princípio é anterior à regra. É o princípio que dá o lastro para que a regra se manifeste. O princípio é a parte material. E a regra, de fato, a lei, ela é a parte formal, aquilo que se exterioriza para o ser humano. Então, os princípios bíblicos, eles
regem, né? A função dele é reger, primeiro, o relacionamento de Deus do homem para com Deus, e depois do homem para com seu semelhante. Ele tem essa dupla acepção de conduzir, de nortear o relacionamento do homem para com Deus e do homem para com o homem. A gente pode ver que essa acepção de relacionamento, ela também está presente lá no Decálogo, nos 10 mandamentos. Se você for reparar nas 2 tábuas dos 10 mandamentos, que é que está lá escrito, lá nos preceitos, você vai ver que nos 5 primeiros, ele está tratando de assuntos referentes ao relacionamento do homem para com Deus. Observâncias do homem para com Deus. E na segunda, a gente tem as observâncias do homem para com o homem. Então, por que eu estou dizendo aqui também, né? Por que eu estou dizendo que lá no Decálogo também está presente esse aspecto de relacionamento? Ele também está presente porque essas práticas, né, elencadas lá no Decálogo, elas já eram observadas pelos homens de Deus, antes mesmo de Moisés tê-las recebido lá no Monte Sinai. Elas já eram observadas pelos homens de Deus. Como assim, Nelson? Não estou entendendo. Exemplo. José, quando ele está diante da mulher de Potifar, e José, e ela tentando seduzir Potifar, tentando seduzir José, mulher de Potifar, tentando seduzir José, e ele corre, ele foge, e ele não cede. Ele está fazendo o quê? Ele está cumprindo o que posteriormente estaria lá positivado no Decálogo, que é o quê? Não cobiçarás a fazenda, a casa do teu próximo, nem a mulher, nem gado, nem nada que tiver lá, você vai cobiçar, nada te pertence. Não adulterarás. Está lá. Quando Deus pede a Abraão, Isaque, Abraão, eu quero Isaque, eu quero que você sacrifique, você vai sacrificar Isaque para mim. E Abraão, ele não hesita, Abraão vai levar até o último momento para que seja feito aquele sacrifício, e ele coloca Isaque já sobre uma pedra para poder imolar Isaque, e ele só não o faz porque Deus assim interrompe. Ali está escrito o primeiro de todos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele colocou o amor a Deus, a obediência a Deus acima da casa dele, da família dele, daquele que seria o herdeiro de todas as posses dele, daquele que era o objetivo, aquele que era o desejo, daquele que tinha sido prometido a ele por Deus, que daria um herdeiro, que daria um sucessor, e depois Deus vai e pede de volta para sacrificar. Ali ele estava sendo testado e ali ele foi aprovado por Deus. Porque nós temos que entender que isso meramente não se trata de uma norma escrita, isso não se trata de um mandamento, isso se trata de princípios que regulam relacionamento. E eu quero começar por aí, como princípios que regulam relacionamentos. Se não entendermos a Bíblia sobre este prisma, sobre estes aspectos, fatalmente nós não teremos respostas satisfatórias para muitas questões propostas por esta sociedade, a sociedade que vivemos pós-moderna, em que nos encontramos. Nós não teríamos algumas respostas satisfatórias para esta sociedade, para as inquietações das quais nós vivemos. Se encararmos a Bíblia como um livro de regras, não teremos. Se tratarmos a Bíblia como um livro de relacionamento,
Amém. Aí o aspecto muda. Aí o aspecto muda. A Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia guarda princípios. A princípio da Bíblia a que me refiro, eles não vão se confundir, com tradição, com costume, com cultura, com época. Esses princípios a que me refiro, eles são princípios revestidos de valores eternos. São revestidos de valores eternos. Por que eu digo isso? Muita gente, hoje, eles entendem a Bíblia e procuram na Bíblia, né, como eu já havia falado antes, procurando na Bíblia como se procura, como você examina o Código Penal, ou como você examina a Constituição, procurando um dispositivo na Bíblia em que haja uma normatização expressa, dizendo, olha, você não pode. Olhe, você não pode fazer isso. Está expressamente. E mesmo assim, quando acha expresso, ainda vai dizer, não, isso não era para aquele tempo. Isso era para aquele tempo. Não era para o nosso. Analise o contexto. Veja bem, isso foi dito para o judeu, não foi dito para a gente. Então, muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque ele diz assim, olha, se não está expresso, é zona de liberdade individual. Eu posso fazer o que quiser. E com base nisso, a gente tem aí esse fenômeno aí que está sendo intitulado como uma supergraça. Né? A supergraça. Não tem graça nenhuma nisso. E nós vamos entender que, e aí eu vou passar para algumas passagens bíblicas em que o próprio Jesus ele vai dizer que, embora os homens tenham acordado de maneira diversa, o que para ele importava era o princípio de como ele tinha formado o homem e como as coisas deveriam ser. Para Deus, Deus não tem nada a ver com o erro das pessoas, Deus não tem nada a ver com o pecado dos homens, Deus não tem nada a ver com o endurecimento de coração de homem algum. Endurecimento de coração de homem algum. A gente vai entender que, para o judeu, para a tradição judaica, quando o homem é criado, o homem é formado, ele vai dizer que Deus colocou a Torá no coração do homem. Deus já tinha colocado a Torá no coração do homem. Já tinha colocado, desde o Éden, Deus já tinha colocado a Torá. Criou o homem, colocou a Torá no coração do homem. Quando este se perverte, quando este se corrompe, aí Deus externaliza estes mandamentos através das tábuas, através dos rolos, através dos papiros, para que através disto aí, desta externalização, ele possa enxergar, ver, compreender e ele possa fazer esse caminho de volta, de internalizar, colocar o mandamento de Deus no local da onde ele nunca deveria ter saído, que era dentro do coração do homem. E não estar preso, e não estar limitado, não está limitado a um pedaço de papel, mas para ser vivido. Por isso que é relacionamento. Por isso que é relacionamento. E a gente vai entender isso. Quando Jesus, a gente vai analisar o Sermão do Monte, gente, eu vou chegar lá no sacerdócio. Tenha calma. Viu? Estou chegando, estou preparando, estou arando a terra. Então, quando Jesus está lá no Sermão do Monte, ele vai começar a pegar a lei, né, alguns aspectos da lei, e vai começar a fazer uma releitura disso. Observe que a lei estava tratando, e ela sempre vai tratar, de aspectos externos. Aspectos que se manifestam quando eles se consumam. Tipo, não matarás. Então, ele só vai ser pecado ou um tipo aí de transgressão quando de fato a pessoa matar a outra, sem levar em consideração a intenção do coração, o ódio, a cogitação, preparação. A lei não leva em consideração isso.
Mas Jesus, quando analisa, né, quando profere o Sermão do Monte, ele começa a fazer uma análise não daquilo que a lei estava, não daquilo que meramente a lei estava exteriorizando, o produto da condição humana, não. Ele estava olhando para onde a lei deveria estar, dentro dele, dentro do homem, nas intenções, no coração, no comportamento. É nisso que Jesus está falando e é nisso que ele bate. Não é uma questão de você... não, eu não adulterei. Mas ele diz assim, olha, se você desejar a mulher do teu próximo, você adulterou. É nisso que ele coloca, nesse patamar. Por quê? Porque era no interior que deveria estar o quê? A lei. É no interior de cada ser humano que está o relacionamento com Deus, a observância. Veja que em Mateus, quando os fariseus vão testar Jesus, capítulo 19, né? Logo no comecinho de Mateus, os fariseus estão vindo lá para testar Jesus e perguntam a Jesus, Jesus, vem cá, é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? A resposta de Jesus é maravilhosa, porque ele vai dizer assim, ó, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a uma só mulher, e serão uma só carne. Essa é a resposta de Jesus. Depois que você une e se torna um, quando você divide, você passa uma faca no braço, viram 2 seres humanos, você é um ser agora indivisível. Era isso que Jesus estava falando com ele. Ele vai falar assim, olha, e que pese a dureza do coração dos homens e que Moisés liberou, Moisés consentiu. Aí ele volta a dizer no versículo 8, no final. Mas no princípio, não foi assim. No princípio das coisas, não foi isso que eu fiz. Eu fiz um homem para uma mulher, para que eles vivessem. É esse o propósito da criação de Deus. É esse o propósito da criação de quando Deus cria o homem. Ele criou o homem com um propósito. Então, o que é que... Quando a gente olha para as passagens em que Jesus está analisando aspectos da lei, quando Jesus é inquirido sobre determinada coisa, até mesmo com a mulher que foi prostituta, né? A mulher que estava lá, que foi pega em adultério e que levaram para Jesus apedrejar, diz assim, olha, Jesus, está aqui a mulher, a lei está dizendo que é para matar. E aí? E aí Jesus vai dizer o que para eles? Ó, tudo bem, você está me perguntando um aspecto da lei, eu não posso... Beleza, a lei diz que é para matar, mas... Vamos ver o seguinte, quem não tem pecado aí, então você pode tirar a primeira pedra. Quem não tem pecado, reivindique o sangue dessa pessoa que está aí. Então, eles se vendo na condição daqueles que não poderiam executar o juízo, porque eram homens que também estavam em situação de pecado, aquela mulher não é que seja absolvida, mas não houve quem a condenasse. Porque estavam em igual condenação com ela. Amém. Porque estavam em igual condenação com ela, todos pecaram. E aí Jesus está trazendo aspectos, não batendo ou desfazendo da lei, mas está trazendo do coração, do profundo do coração do homem, o que é que está lá no coração do homem. Os homens a todo momento tentando experimentar, tentando armar ciladas com a própria lei para Jesus, só que ele sempre parte para algo que estrutura as leis, que são os princípios. Mas, Nelson, você está falando aí de princípio, de lei, o que é que isso tem a ver com sacerdócio? Bom, o que é que isso tem a ver com sacerdócio? É absolutamente tudo. Tudo tem a ver com sacerdócio. Mas por que tudo? Porque sacerdócio é um princípio. Se você não sabe, você vai saber a partir de agora. Que sacerdócio é um princípio. Você vai saber também que sacerdócio não nasceu no capítulo 19 de Levítico, no capítulo 8 de Êxodo, quando a consagração de fato ali de Arão, não nasceu ali não. Olha, você vai ter que entender que antes do povo hebreu possuir o sacerdócio de uma maneira formal, outros povos já existiam sacerdócio.
O Egito já possuía sacerdotes. Midian já possuía sacerdotes, do qual o sacerdote de Midian era sogro de Moisés. E que também orientou no capítulo anterior, no capítulo 18, você vai ver lá a participação dele orientando Moisés a respeito de aspectos de condução do povo de Deus. Entende? Então, ele não está preso ou vinculado meramente à questão do judaísmo. Né? A questão do judaísmo. Por que isso? Porque se eu entender que ele foi constituído apenas como uma regra para o judeu, para a condução do judeu, eu vou ter problema de aplicação disso comigo. Eu vou ter problema de aplicação futura. Por quê? Porque é uma regra para o judeu, não é para mim. Eu, para poder fazer isso, eu ia ter que lançar mão de uma interpretação extensiva do texto bíblico e dizer, não, alcançou também os gentios. Mas a gente vai entender que ele é, na verdade, anterior a isso. Ele é anterior a este momento. Assim como eu falei que a lei já existia no coração do homem, Deus já tinha colocado também sobre o homem, né, o sacerdócio. Né? Quando nós vamos analisar lá no princípio, aí eu gostei muito quando você colocou lá, e vocês colocaram lá a temática, que botou lá de Gênesis, do Éden até Melquisedeque, para a gente entender, do Éden até Melquisedeque. Falei, maravilha, aí eu já sei que o recado já foi dado aqui, já falou, não precisa nem falar muita coisa aí. Por quê? Porque vocês já sabem que a questão do sacerdócio, ela não está presa, ela não está limitada ao livro de Levítico e ao livro, a origem dele é o livro de Levítico e o livro de Êxodo. Para que o povo de Deus observasse isso. Para que o povo de Deus, se nós formos no livro, capítulo 19, aí você vai ver qual era a intenção. Né? No capítulo 19, você vai ler o versículo, se não me falha a memória, 5 e 6, aí ele vai falar lá qual era a intenção, fazer um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal, era essa a intenção. Isaías, se não me engano, 61, ele vai também falar também dessa questão. Pedro vai falar sobre isso. Apocalipse 1:6 também vai falar sobre isso. Então, a gente vai entender o que é isso. Então, no Éden, quando assim como eu vou falar especificamente, daqui a pouco eu vou para o Éden, para até não perder minha linha de raciocínio. Então, olha só. Quando a gente começa a ler esses capítulos, Levítico e Êxodo, a gente vai entender que Moisés está no Monte Sinai e Deus está manifestando a glória dele e dando diversas determinações aí para o povo. Através de Moisés, toma nota aí, ok. E Moisés vai receber determinações quanto ao decálogo, vai receber determinações quanto à construção do tabernáculo, quanto à questão de cultos, de sacrifícios, de leis, de preparação. Então, note que antes da consagração de Arão, Deus já tinha dado ordem a Moisés para preparar todas as coisas. A lei, né, uma parte da lei, outra você vai ver lá na frente, mas o que era necessário para o exercício do sacerdócio, Deus já estava ali manifestando ali no Monte Sinai. E quando você chega no capítulo 8 de Êxodo, que ele é feita a consagração de Arão e seus filhos, então ali ele já tinha já os elementos para poder, a partir dali, ele dar início às suas atividades. As suas atividades. E eu entendo que este princípio sacerdotal, ele vai ser observado, né, por toda a Bíblia. Nos dias atuais, você vai ver que nós fazemos muita referência a isso, né? A questão do homem ser o sacerdote, né? O que é esperado de um sacerdote, há muitas ministrações a respeito disso,
né, da postura do sacerdote. Né? Então, nós vemos isso. Então, quando Deus estabelece isso, ele estabelece também características, princípios, juntamente com ele, nascem também diversos outros princípios que derivam dele. Né? O primeiro princípio que vai reger esse sacerdócio aí é o princípio da representatividade. Ou seja, o sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. O sacerdote é aquele que julga as causas do povo. Os sacerdotes tinham diversas funções. O sacerdote tinha diversas funções. Questões sanitárias, questões de leis, reparação de dano. Houve lepra na casa de um homem. A autoridade sanitária, para atestar se era lepra ou não, era o sacerdote. A autoridade sanitária era o sacerdote. Então, em todas as leis que vão sendo formadas, né, Deus coloca essa figura para ele, primeiro, representar o povo diante de Deus, levar a demanda do povo diante de Deus, né, e fazer expiação pelo povo, né? Aí você vai ter a questão das ofertas, e você vai ter todo um ritual, que aí a lei cerimonial, ela vai estar desenrolando isso. Né? Então, esse sacerdócio, ele tinha os elementos dele. Primeira coisa que eu quero destacar é que ele era vitalício. Ou seja, enquanto o sacerdote vivesse, ele era sacerdote. Né? Em vida, não existia destituição de sacerdócio. Em vida. Não existia isso. Era um cargo também hereditário. Ou seja, haveria a transmissão dos filhos de Arão a competência para exercer o sacerdócio. É? Isso deveria ser... Então, ou seja, ele como sacerdote, ele deveria, dentro da casa dele, gerar sacerdotes. Amém. Era uma competência, era uma obrigação do sacerdote. E essa competência era inalienável, ou seja, intransferível. Outro não poderia fazer, é requerido dele. Porque também era irrenunciável. Eu não posso dizer, não quero ser sacerdote. Não existe isso, meu filho. É uma competência que Deus outorgou. É uma competência outorgada por Deus. Amém. Então, disto aí ainda vai surgir mais outros princípios, uma porrada de princípios. Porque é quem Deus dá competência para o governo, para a administração das coisas santas, também tem o dever de prestar contas por ela. Tem o dever de prestar contas por estas coisas. Né? Não, essa autoridade que foi dada ao sacerdócio e a todos os homens na face da terra foram autoridades delegadas. A autoridade originária pertence a Deus, da onde emana todo o poder. Então, nós temos uma esfera limitada dentro daquilo que Deus determinou para nós. Por isso que ele vai especificar nos detalhes, e vai dizer ao sacerdote, olha, a lei do sacerdote é esta. A lei do sacerdote é esta. O limite do sacerdote é este. As competências do sacerdote é este. O que eu espero do sacerdote é isso. Para que ele observe estas coisas. Amém. Ou seja, eu estou falando que a lei foi exteriorizada porque uma vez ela foi perdida da onde ela deveria estar. Onde? Dentro do ser humano. Aleluia. E aí, quando nós partimos para o início de todas as coisas, para o princípio de todas as coisas, a gente vai ver uma similitude absurda. Primeiro, porque quando Deus traz ao homem, tudo já estava pronto. A Bíblia vai dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. Coroa. Deus já tinha deixado tudo pronto para o homem. Assim como
O sacerdote foi ungido quando as coisas já estavam prontas, o tabernáculo já estava pronto, tudo estava pronto. Deus também traz Adão para dar a ele o governo, para dar a ele o governo de tudo que existia. E a gente vai compreender uma coisa, e quando se é pai, né, e eu fico assim todo bobo, porque meu filhão aí já está com 8 meses, né? Meu filhão está com 8 meses, eu fico assim, meu Deus do céu, que maravilha ser pai. E eu fico encantado. E ao mesmo tempo que eu fico encantado, eu faço diversas reflexões. Como a criança, ela é um ser muito frágil. Eu digo assim, meu Deus, era impossível que o ser humano viesse ao mundo como criança e conseguisse sobreviver. É impossível que, se o homem viesse de uma evolução, o homem nascesse pequeno e ele, do nada, e ele aí começasse a crescer, o ser humano é extremamente vulnerável. O ser humano é extremamente carente de cuidado e proteção. Sabendo disso, Deus, na sua infinita sabedoria, o que é que ele faz? Eu não chamei para esse sacerdócio criança. Eu formei foi um homem maduro, um homem pronto, capaz de administrar, capaz de gerir, capaz de se defender de intempéries. O sacerdócio não foi feito para criança. Deus não chamou um homem para dominar e disse a ele, domine sobre tudo que há aí, sobre os animais, sobre os répteis, domine. Chamou foi um homem. E isso nas duas acepções da palavra, como macho e como homem de formação. Porque Deus delega essas coisas para o homem, se você for analisar a palavra, antes mesmo da criação de Eva. Quando Eva é criada, as competências dele aumentam. Porque agora ela também vai ter competência de cuidado com Eva, como adjuntora dele, como aquela que está com ele, como aquela que a Bíblia vai dizer assim, agora vocês vão formar uma só carne. Agora as competências. E aí Deus cria aquele ambiente para estar com Adão e com Eva e delega a ele competências. Olhe, eu estou colocando sobre vocês competência para governar, para administrar. E você vai aí comandar, administrar. E assim como eu tinha falado anteriormente, como aquele que é dada a competência para gerir, a autoridade, também é requerido dele a responsabilidade, dever de responder, capacidade por responder. E foi por essa capacidade que quando Adão e Eva pecaram, Deus chama quem para prestar contas a ele? Chama Adão. Adão, vem cá. Onde é que você está, Adão? Por que você se escondeu? Chamou Adão. Por quê? Porque Deus tinha delegado sobre ele, autoridade e competência sobre ele. Olha, vem cá. Cadê você? É porque você se escondeu? Não porque estava nu. Porque estava nu por quê, Adão? Ah, porque o Senhor tinha dito para não comer e eu comi. Mas foi a mulher. Olha aí que acabou com tudo. Deus tinha dado a responsabilidade da administração do governo a Adão. E falou com ele, Adão, de tudo aí você pode comer, fique à vontade, Adão. Só não vai tocar na árvore que está no meio do jardim. O resto, Adão, você pode ficar. Esse, Adão, são as competências, esse é o sacerdócio que você vai ter que exercer, Adão. E isso daí, ele vai, a partir do momento que aí a gente falou previamente, que quando
esses princípios que Deus tinha colocado no homem, ele vai saindo do homem pela introdução do pecado, pela introdução da desobediência, pela introdução dos prazeres, né, em detrimento ao relacionamento com Deus. Aí a necessidade da exteriorização da lei e da presença deste guardião da lei, que em primeiro momento seria o sacerdócio, o sacerdote, né? E aí entendendo que quando foi para nós, quando foi interpretado, né, quando foi traduzido, bem verdade, quando foi traduzido o termo Torá, né, a Bíblia judaica, ou o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, para nós foi traduzido como lei. Como lei. É a lei. Só que você vai examinar e você vai ver que realmente existe alguma normatividade? Existe algumas leis? Existe, sim. Só que, em sua grande maioria, não se trata de lei. Né? Quando, na verdade, o termo correto para o Pentateuco ou a Torá, que a gente vai ver mais à frente, não tem nada a ver com a questão da normatividade. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver com a gente entender determinados aspectos da lei e ver que ela, para nós, ela é uma instrução. É uma instrução e não uma lei. Diferente. É uma instrução. Eu posso instruir uma pessoa, orientar. A instrução é uma orientação. Você pode dar de diversas maneiras e não estritamente lei. E não estritamente normatividade. Por isso que a gente, quando interpreta a Bíblia, a gente ainda interpreta a Bíblia procurando brechas, como no direito. Eu, como um advogado hábil, vou procurar brechas no sistema jurídico para poder defender o direito do meu cliente. O direito do meu cliente. E não é por aí. Amém. E não é por aí. E não é por aí. Por quê? Porque a Bíblia não é uma questão de posso ou não posso fazer. É uma questão de relacionamento, princípios. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, se seu irmão não come carne, você, por amor a ele, você evite. Mesmo sabendo que não tem pecado nenhum nisto. O que ele estava dizendo? Ele falou, rapaz, olha, o princípio do amor ao outro é maior do que a sua liberdade. Que lindo. É maior do que a sua liberdade. Você abre mão da sua liberdade para salvaguardar seu irmão, para proteger o seu irmão, para que ele não peque, porque ele é fraco, ele é frágil. Entenda isto. O mais forte foi criado justamente para a proteção do mais fraco. O objetivo de ser do que é forte é proteção daqueles que não é fraco. Daquele que é fraco. A gente, quando é instituído na Bíblia, a questão da primogenitura é lindo. Por que a primogenitura é linda? Porque a primogenitura, quando ela foi instituída, a gente pensa assim, não, o primogênito é aquele camarada que herda tudo, que tem direito de tudo, que vai herdar tudo. Não. O primogênito realmente tinha direito a herdar em dobro do que tinha os outros irmãos. Mas isso tinha um motivo de ser. Qual era o motivo da primogenitura, da herança em dobro que o primogênito gozava? Era porque, na ausência do pai, agora ele possuidor das posses do pai, qualquer dos irmãos dele que viesse a padecer, a ter necessidade, a responsabilidade por cuidar, por prover, era do primogênito. Era do primogênito. Era um dever. O povo de Deus, ele vai caminhar aí com este entendimento. Até na colheita, quando era ordenada a colheita,
Aí Deus disse, olha, você vai colher, mas não vai colher tudo. Deixe o que cair, deixe lá. Não colha tudo. Por quê? Porque o estrangeiro vai vir e vai também pegar e vai ter necessidade, ele vai também ter necessidade de matar a fome. E aí você vai lembrar que você também foi estrangeiro. Você também habitou em terras estranhas. Ele não estava dizendo meramente assim, gente, olhe, preste atenção. Aquilo que você recebeu é para você observar e para que você viva e reproduza. Não é meramente você dizer assim, ó, não, a lei não manda, não, se a lei não manda fazer, expressamente eu não vou fazer. Não é nada disso não, irmão. Nada disso não, é relacionamento. Amém. É relacionamento. E a gente vai caminhando aí com esses sacerdotes e a gente vai vendo que pouco tempo depois, né? E aí eu falo de tempo histórico, pouco tempo depois, a gente vai ver começar a haver um declínio moral na questão dos sacerdotes. Primeiro, você vai ver logo em Samuel, ele vai começar, no primeiro capítulo de Samuel, ele vai começar a tratar, os 3 primeiros capítulos, vai começar a tratar de como é que estava a situação do sacerdócio. Ali, um sacerdote já velho, e você tinha os filhos de Eli, que eram homens ímpios. Homens que se prostituíam com as mulheres que iam levar o sacrifício. Homens que pegavam a melhor parte daquilo que era reservado para Deus e não, essa aqui é minha, homens que profanavam. E por conta disso, Deus matou. E Deus disse a ele, olhe, capítulo 2 ainda, 2 a 3, se não me falha a memória, 3. Aí ele vai dizer assim, olha, eu tinha dito que vocês me serviriam aí perpetuamente, né? E aí depois a gente vai ver que esse termo perpetuamente, ele na verdade não é perpetuamente, não é eternamente, como ele está dizendo, mas por um período de tempo indeterminado. Por que indeterminado? Porque no final dessa linha, essa linha não poderia ser eterna, servir eternamente, porque lá na ponta teria uma figura que o sacerdócio pertencia a ele e ele queria herdar eternamente. Né? Então, esse eterno, a gente tem que entender, até o original não traz como na figura de eterno mesmo, não. Traz por um longo período de tempo, um tempo a perder de vista, mas assim, longe de mim fazer tal coisa, vocês não vão administrar o sacerdócio, E eles morreram. Pouquíssimo tempo depois, o próprio Samuel, que começa a exercer o exercício de sacerdócio, ele ainda na administração da casa dele, os filhos dele, ele coloca os filhos dele também na mesma condição para poder estar diante do povo, para julgar os povos. O povo diz, olha, Samuel, aqui não, os seus filhos não andam, Samuel, como você anda, não são iguais a você, Samuel. Por favor. E o povo aí começa a pedir um rei. E aí a gente vai entrar no período dos reis, período em que está sendo, digamos assim, introduzida a monarquia. Nelson, Opa! deixa eu lhe interromper só um pouquinho. O tempo da gente, dessa primeira 1 hora, está encerrando. A gente não vai parar agora, porque realmente não tem nem como parar. Né? Então a gente vai fazer o seguinte, tem 24 pessoas conectadas, a gente está avisando ao povo aí o seguinte, caindo, a gente vai voltar de imediato, tá? Pronto. A gente cai, a gente linka novamente, a turma volta, a gente continua, ou melhor, a gente pode até derrubar para não cortar no meio de uma linha de pensamento aí agora, tá? Então avisando a turma que está aí, a gente vai desconectar e vai conectar novamente. Todo mundo volta. Eu estou contando nesse momento, agora tem 24 pessoas, eu vou cobrar 24 pessoas voltando aí, para a gente continuar, porque, gente, maravilhoso, maravilhoso. Era de se esperar. É um estudo realmente. Vamos chegar lá. Então a gente vai cortar aqui agora rapidinho, avisando a turma. A gente está cortando, mas a gente está voltando agora. Viu? Só um momentinho, Nelson.